Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui temos um convidado ilustre, Gustavo Garcês. Gustavo, ele é ilustrador, concept artist e designer gráfico. Eu cheguei nele porque, além dos trabalhos do Gustavo, ele também está trabalhando, né, no Crônicas Dilapidadas, isso mesmo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho não só da arte dele no Crônicas, mas dele e dos desenhos dele em geral. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta para a galera. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Gustavo Garcês, como você falou. Assim, já trabalho, na verdade, com ilustração tem alguns anos, mas a minha história vem do design gráfico, né? Eu comecei no design gráfico, trabalhei mais de 15 anos, né? Uhum, Depois eu parti para marketing digital, então trabalhei com sites, trabalhei com desenvolvimento de plataformas, aplicativo. uhum. Só que aí eu tinha necessidade de ir voltar às minhas origens, né? As minhas origens eu comecei com desenho, né? Como todo mundo É, então, mas gosta dessa arte, né? quais, Dessa área. quais que eram suas origens? Você era o garotinho que, em vez de fazer a lição, estava desenhando na classe ou você já começou cedo metendo o lápis na parede da casa? Não, eu ia assim, é aquilo, né? Eu vim de escola pública, né? Então sempre tinha aquelas facções, né? Dentro da Aham. escola, aqueles grupinhos, né? Então a forma que eu tinha para poder sair das zoações da galera era desenhar para a galera. Então eu pegava, fazia caricatura, ia no quadro, né? Desenhava as pessoas lá, os alunos da sala. Então era Uhum. a forma que eu tinha para meio que sair daquela, sobre os anos 80, 90, né? Então Aham. tinha muito bullying, muita coisa. Então assim, as pessoas me respeitavam porque eu desenhava. Só que aí eu fui Ah. crescendo, né? Eu fui avançando um pouco mais no desenho, fiz alguns cursos, né? Na Uhum. área. Só que o que acontece? Eu cheguei num momento, mais ou menos com uns 20 anos, 19, 20 anos, que eu tinha que escolher uma profissão. E aí, qual é a profissão do momento naquele período, né? Época ali de anos 2005, 2004, naquele período ali. As áreas que tinha o petróleo e gás, que a galera fazia, ou tinha uma nova que era o design gráfico, que eu nem sabia o que era. Então eu fui pesquisar, que era dentro do que eu gostava, né? Uhum. Porque, assim, a minha ideia, assim, quando eu tinha 15 anos, era o quê? Eu quero trabalhar para Marvel, era esse era o meu sonho. E aí, só que é aquilo, né? A gente tem aquele sonho, mas a gente tem aquele banho de água fria, porque não é fácil entrar no mercado, Exatamente. né? Por mais que na Era. época eu gostava de quadrinho, mas eu não tinha a capacitação, né, um profissional da área da Marvel, da DC e tal, para trabalhar com quadrinho. Mesmo assim, eu fazia meus quadrinhos, eu tinha meus quadrinhos com meus amigos lá, fazia as histórias, né? Mas voltando à parte da profissão, né? Então eu ingressei no design gráfico. Então eu comecei a fazer um curso técnico de design gráfico, foi mais ou menos 2 anos e pouco que eu fiz esse curso, e gostei do design gráfico. Porque o design gráfico ele tem a conexão, vamos dizer assim, com a parte digital, né? Então você tem ali um pouco de computador. Na época não se usava tantos programas como Uhum. se usa hoje, né? Mas ele tinha a parte técnica, né? Que era desenho técnico, as matérias, né? História da arte. Então isso aí, assim, de uma certa forma, me ajudou a abrir, né, o leque de opções que eu tinha para trabalhar. Uhum. Enfim, aí trabalhei bastante tempo em agência de publicidade, trabalhei com identidade visual, né? Essas É, empresas que fazem é comunicação visual. o caminho das pedras do artista, né? Isso, O é. caminho das pedras do Trabalhei com artista. comunicação visual, trabalhei em agência de publicidade depois. Aí eu fui fazer Uhum. publicidade. Fiz publicidade, mas não terminei a faculdade de publicidade. E depois eu larguei a publicidade e fui fazer web design. Trabalhei mais um tempo com site. Então trabalhei com site um tempão. Uhum. Foi passando o tempo, né? Eu saí dessa empresa que eu estava já há muito tempo. Tinha mais de quase uns 5 anos numa empresa, uma empresa de publicidade. Eu falei, vou tentar empreender. E aí, vou seguir meu sonho e tal. Larguei a empresa e, no caso, onde eu trabalhava, e montei uma empresa para mim. Então, trabalhei Uhum. criei uma agência de marca digital, fazia gestão de redes sociais, a gente fazia conteúdo para blog, né? Fazia muita coisa, vídeos, né? Algumas coisinhas assim. Uhum. Uma empresa pequena, né? Quando a Eu internet ainda era tinha. mato, né? Quando a Exato. internet ainda era mato, muito bem. E tal. Aí eu fui fazendo e tal.
Só que o que acontece? A gente está vendo hoje como é que está nessa questão das inteligências artificiais, né? Sim. Na época não se falava sobre isso, mas já tinha desculpe a palavra, uma prostituição já no meio, né? Nesse meio, já Uhum. tinha, né? Então, essa parte de gestão de redes sociais era uma questão assim que já estava difícil de trabalhar, né? Porque era um valor que é caro para as pessoas, né, que, vamos dizer assim, não podem, pequenas empresas não podem, às vezes, pagar, né, uma gestão de redes sociais. Então, é um ambiente bem difícil. E eu Sim. me afastei muito do que era a minha essência, que era o desenho, né? Eu já estava entrando mais, assim, né, administração, de empresa e tal. Eu fiquei pensando sobre isso, vendo as contas no final do mês, né? Então, assim, vendo. É. E aí o que eu fiz? Cara, eu só vou tentar trabalhar também assim, eu tinha agência e por fora eu comecei a pegar uns freelazinhos de ilustração. Fui fazendo e tal. Que é como começa. Aí eu comecei fazendo uns trabalhos para algumas commissions, né, para fora, com algumas pessoas, né, na parte de RPG, de jogos e tal. E aí o negócio foi aumentando, e até que eu consegui trabalhar numa empresa da Espanha. Então eu trabalhei nessa empresa por 4 anos, com ilustração. Uhum. Ah, Então, eu legal. comecei lá como ilustrador. Então, tinha um jogo indie que eles estavam desenvolvendo lá, chamado Arker. Aí comecei a desenvolver, fazendo ilustrações para esse jogo e tal. E aí até que eles chamaram, me convidaram para poder gerenciar uma equipe. Aí Uhum. eu juntei uma galera, juntei 4, 5 artistas brasileiros, juntei uma galera. Então eu estava na gestão na parte de criação, né, dessa empresa, no caso desse projeto, né? E a gente trabalhou e desenvolvemos um jogo indie, né? Então foi um período de 4 anos trabalhando. Nesse período eu aprendi muita coisa, né? Em relação assim a. Só que tem uma questão que eu estava muito preso àquele trabalho. Então eu queria estar focando em outras coisas também, né? Uhum. Porque eu acaba ficando muito estagnado numa coisa e fica um pouco maçante, né? O tipo do trabalho. Certo. Então eu saí dessa empresa, tem mais ou menos aí um ano. Ou não, né? Tem menos de um ano. Tem mais ou menos uns 6 meses aí que eu saí dessa empresa. E agora eu estou trabalhando só com os freelas, né? Pegando freela na área de ilustração Uhum. e tentando mais dar um foco mais em RPG, que é uma coisa que eu Sim. gosto bastante, né? E, cara, e assim, a galera do RPG, vamos falar sério, eles financiam bastante os artistas, né? O Sim, grupinho sim, juntou com uma grana e falou: certeza. "Ô, desenha o nosso grupo aí, vamos fazer um esquema, paguem 3, 4 vezes, né? E aí a É, gente consegue a galerinha, com né?" certeza. Então, mas uma coisa que você falou muito importante, que eu gosto, né, que você falou do banho de água fria, que eu peço para os artistas que estão, né, no ramo, no trabalho, fazendo o caminho das pedras, né, dar um conselho para quem quer começar, porque não é só saber desenhar, né? Com certeza. Tem muita coisa envolvida. Até mesmo a forma como você fala com o cliente, o atendimento, né? Uhum. É principal, né? Você se comprometer com o cliente, vou entregar no dia X, entrega no dia X. De preferência, entrega um dia antes, né? Você combinou com ele. Então, você tem que ter uma gestão do teu tempo, né? Claro, tem clientes são meio complicados, né? Eles mudam de rota no meio do caminho, né? Mas, assim, o atendimento é o principal, né? O que Uhum. você fala para o cliente tem que ser o que você vai cumprir. Muito Eu bem. penso assim, né? Porque é muito fácil se queimar, muito fácil. É Uhum. uma bolha, né? Bolha de artista, tanto na parte tanto literária ou qualquer outra bolha na parte artística é muito pequena, né? Então, se queimar com um, Vai a esquemar com chance de os se outros. queimar com todo mundo é muito grande, né? Ah, muito bem, muito bem. Agora, vamos lá, Gustavo, fala pra gente dos seus artistas favoritos, das suas inspirações. Cara, então, eu tenho, assim, minha trajetória, eu tive muitas fases, né? Uhum. Eu tive a fase quadrinho, né? Assim, então tinha o Mike Magnola, Ah, porra. tinha Frank Miller, essa Uhum. galera, né? De uma arte mais gráfica, né? Aí Uhum. tem o Leslie Van Reis, tem assim, o Mike Deodato, né? Que é uma grande referência aí brasileira aí. Uhum. Só que assim, eu fui me afastando um pouco dos quadrinhos, né? Até porque é um trabalho um pouco mais.
trabalhoso é redundante, mas é uma coisa mais complexa de se fazer, né? E aqui Uhum. a gente tem um cenário no Brasil que, sinceramente, tem as suas exceções. Mas é um Sim. cenário muito. É um meio muito pequeno, né? Então, assim, se tu não estiver mirando para trabalhar fora, é muito difícil se manter só com um quadrinho do Brasil. A não ser que você faça um projeto pessoal, né? Bota um catarse, uma coisa que Que bombe aí e tal. Mas é um assim, recurso, né? no meu ponto de vista, né? Meu ponto de Uhum. vista é algo meio complicado. Sim, a gente nunca sabe o que, que vai engrenar, o que, que não vai, né? É. E aí, depois eu comecei indo mais para pintura, né? Trabalhar mais assim, com artes mais voltadas mais para o setor de publicidade ou de Uhum. marketing de certos jogos, né? Então, na parte de games, a gente tem uma área muito grande, né? Tanto de concept, que tem muito trabalho, e é um trabalho assim que não tem fim. Está sempre desenvolvendo, né? Então, eu sempre, Ainda bem para quem criou as skins de jogo, né? Não tem é, fim. Né? aí, assim, de artistas atuais, assim, que eu gosto, né? Eu vou Uhum. falar alguns brasileiros aí, assim. Tem o Mike Azevedo. Assim, eu vou falar de brasileiro porque, assim, de fora tem um monte, mas não Ah, dá sim. falar dos brasileiros, né? Aham. Mike Azevedo. Assim, tenho muitos outros, né? Mas eu vou falar desses dois porque, assim, para quem não conhece, quem quer dar uma olhada no trabalho e ver o nível, né, técnico que eles estão, são esses dois aí, eles têm um trabalho excepcional. Ah, que legal. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho do Crônicas Dilapidadas? Tá? É, fala pra gente como que você entrou no projeto. Então, eu conheci o Leandro no Threads, né? Na verdade, foi com um assunto assim aleatório. De vez em quando eu falo assim de umas coisas assim que eu gosto, os temas tipo ufologia, falo de Uhum. ciência. Eu gosto desses papos assim meio doido, né? De vários temas, astronomia. E aí, nesses grupos assim do Threads lá, eu acabei falando com ele. E por consequência, eu fiz um desenho que era muito próximo com o que ele está dentro do trabalho dele, né? Trabalho que ele está focando mais na história, vamos dizer assim, da América do Sul, né? Na É. fantasia, com elementos da América do Sul. Então Uhum. bateu muito com um dos projetos que eu estou desenvolvendo. Eu tenho um projeto de board game também com essa temática. Eu estou desenvolvendo ele já tem mais uns 2 anos, mais ou menos. E minha Certo. ideia é até o final do ano lançar no Catarse. E assim, esse projeto ele se linka um pouco com o que o Leandro está fazendo, né? Então acho que ele viu alguma postagem que eu fiz a respeito disso e achou Uhum. interessante e me chamou para o projeto para fazer tanto a capa do livro, né? Sim. Quanto as artes internas do livro, que ele quer bem ilustrado, né? Porque assim, ele tem uma pegada de escrita muito próxima com o RPG, assim, de a narração, a ambientação, né? A ambientação dele tem essa pegada muito de RPG. Uhum. A cabeça dele fica interessante ser bem ilustrado, né? Sim. As cenas, os personagens. Então, vamos, primeiro vamos falar da capa, né? A capa, ela já chama atenção porque ele tem aquela pegada de aventura mesoamericana, né? E como um bom... Só fazer uma adenda que a É, capa ainda não está finalizada, né? A capa, a gente está desenvolvendo ela, só que ele quis dar uma pausa para poder focar em. Mas a capa ainda está, ela vai ter um passo a mais aí na pintura aí para, ah, tá. Mas, entendeu? então, é porque assim, Mais finalizado, entendeu? Ele na, quis postar, mas assim, a ideia não era aham. finalizar um pouco mais aqui dali, entendeu? Aham, porque, bom, como uma boa criança dos anos 80, né? Tinha que ter um guerreiro montado num É, gato, né? Pouca gente vai entender essa referência. Mas eu achei maravilhoso, né, a opção. E ele chegou a falar pra mim que ele chegou a pensar que antes de ser, em vez de ser uma pantera, né, um leopardo, seria uma capivara. exatamente. Né? Eu achei bem Eu até, divertido. eu até botei uma pilha para ser mais até capivara, né? Mas ele achou Aham, que seria mais interessante, assim, visualmente, né? aham, A Pantera Negra, então aí eu dei um. A gente fez, né, vários testes, né? E uhum, assim, ele tem uma escrita também que não deixa assim. Vamos dizer que ele não bota todos os elementos assim tão bem explicados. Então, deixa para o artista a uhum. liberdade para
para pensar em preencher essas lacunas, né, da história dele. Sim, sim. O que é interessante também, né? Isso também faz o leitor viajar mais assim na história, né? Tem gente que Uhum. gosta mais descritivo, né? De uma forma assim bem detalhada, né? As coisas tem Eu gosto de um meio termo, meio né? termo, né? Não precisa nem ser, não precisa ser o Tolkien, né? Mas não precisa ficar Exatamente. muito vago, né? Muito bem. É, tem outras duas artes, né, que eu gostaria de falar, que a primeira é um exemplo, né, de guerreiro, de um dos guerreiros de um dos povos, né, que ele tá com uma lança e com escudo, e você dá um exemplo de capacete com penas, sem penas. Cara, tá muito bonito. Ele é um dos membros de uma das tribos ali, pessoal, certo? A gente teremos várias tribos. Como é que foi ali? Porque ali tá uma pesquisa. Deu para ver que você fez uma pesquisa bem inca, asteca ali, né? Sim, sim. Assim, eu tenho nesses últimos anos aí eu tenho pesquisado bastante sobre essas culturas, né, da América do Uhum. Sul, tanto para o meu projeto pessoal como uma filosofia meio que eu estou tentando trazer um pouco mais para as pessoas o entendimento que a gente tem uma cultura muito rica, né? Tanto no Brasil como na América do Sul. Eu fui no Peru, visitei o Peru no início do ano, né? Fui lá em Machu Picchu, fui, enfim, todos aqueles lugares, sítios, né? Arqueológicos. Sim. Cara, tem muita coisa que dá para explorar, tanto de escritores de fantasia, Uhum. como artistas, enfim, a gente tem muita inspiração. A gente acaba focando muito na Europa. Não é errado, né? Mas a gente é brasileiro, cara. A gente é latino, né? Então, Uhum. a gente tem que focar um pouco também na nossa cultura. Então, é interessante absorver também isso e trazer isso para as histórias, né? Seria a forma tecnológica como esses povos eram, né? Uhum. Eles construíam coisas assim muito interessantes. Então, o Leandro ele conseguiu assim na história dele trazer um pouco disso, né? De claro, uma fantasia, né? Uma extrapolação da realidade, mas ele quis trazer na história dele um pouco da história dos. Assim, ele quis tentar trazer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do Nordeste, um pouquinho da, dos Andes ali, um pouquinho do litoral, né? Em Rio de Janeiro, São Paulo, né? Uhum. Então ele quis pegar um pouquinho desses elementos e trazer para a história dele. E essa parte inca, ele traz que é um dos povos, né? Da história dele é muito interessante, né? Então, como ele deixou livre nesse sentido, eu estou pesquisando, então eu consegui trazer um pouquinho, né? Claro, né? Muito legal, cara. Tem a parte de fantasia, então não dá para pegar exatamente, né? É, É uma homenagem, né? É uma só. homenagem. Sim, muito bem. E a outra, né, que eu quero falar é uma que é a paixão do Leandro, né, cara, que é a serpente marinha. É, Cara, essa serpente marinha, ele tá. Nossa, cara, ele tá apaixonado pela essa arte. Acho que é a favorita. Melhor que a capa. Eu gosto mais dela do que da capa, rapaz. Né? E tá fantástico. Você postou, né, o vídeo dos estágios, você fazendo, traçando, com as sim. escamas, que ela é baseada numa lenda, né? E aí, como é que foi? É um processo que eu estou fazendo agora de gravar, né? Assim, porque isso serve para mim para eu depois olhar e ver minha evolução. Sei lá, daqui a um ano, 2 anos eu olho para esse trabalho e vejo se teve evolução ou não. Uhum. Então eu faço mais para mim do que para mostrar, né? Para os outros. Claro Sim. que quem quer ver, beleza, né? Mas eu faço mais para mim. E, assim, é um trabalho que eu estou fazendo preto e branco, né, que são a parte interna, que é um trabalho que que eu tinha meio que abandonado, né? Então, eu ficar muito em trabalhos coloridos, mas o preto e branco tem o seu valor, né? Ah, A cara, simulação do nanquim, né? Do tem, nanquim e tal. Por tem. mais que eu estou fazendo uma mídia digital, né? Não estou usando o nanquim ou pincel, né? De, tradicional, físico, né? É muito interessante tentar simular isso, né? Tem um charme esse tipo de contraste, né? Uhum. Então, nas páginas internas, eu estou fazendo dessa forma. Muito próximo aí, que a gente vê, né, em quadrinhos, né? Com achurado Sim. e tal. Então Eu, está sendo um processo bem interessante. eu mesmo eu adoro um quadrinho preto e branco, né? Eu nasci com espada, eu nasci não, eu cresci com a espada selvagem de Conan. Eu sempre preferi as edições que são preto e branco em vez das coloridas, Zagor, Tex.
Sim. o fantasma, né? Todas tinham algumas cores, mas era preto e branco no seu geral. Então, eu concordo plenamente com você, tem um charme. E como foi para você transformar essa serpente mitológica, né, em realidade? Você passou por muitos estilos ou interações ou não? Foi do começo ao fim aquilo mesmo? Eu sempre faço mais de uma versão. Sempre quando eu faço qualquer coisa, eu faço vários testes. Uhum, Essa serpente marinha, eu fiz mais ou menos umas 4, 5 esboços, né? De uhum, como ela seria. Por exemplo, mais próxima a um peixe, mais próximo, por exemplo, uma moreia, ou mais próximo um dragão, né? Então eu uhum, fui tentando, dentro do que o Leandro tinha seus gostos, né? uhum, Eu apresentei para ele, a gente foi conversando e tal, e tá chegar nessa versão que tem uma lembra mais de um dragão mesmo, né? Ele queria essa pegada de dragão. Eu fiquei puxando para um lado, cara, vamos mais para serpente e tal, mas ele queria essa, esse aspecto um pouco mais de dragão, com vários olhos, né? uhum. E ficou muito legal, né? O pessoal pode ver aqui, tá na tela todo o processo, o clipezinho. E agora, né? Tem mais algum do Chronicast que você gostaria de falar antes da gente falar de algumas das suas artes pessoais? Eu estou desenvolvendo para Crônicas, acredito que na semana que vem já vai estar alguma coisa para ele divulgar aí, que é os personagens, né? Porque eu falei para ele, cara, tu quer fazer as artes, mas é interessante fazer o design de cada personagem. Para a gente ter lá os equipamentos que cada um usa e tal. Ele concordou, né? Ele estava um pouco relutante, mas fazer todos os personagens. Então a gente vai ter ali Os sete heróis. os 7 heróis, né? Desenhadinhos ali e tal. Claro, vai ser preto e branco, mas assim, se ele quiser depois a gente vai colore. Uhum. Ah, legal, legal. Porque assim facilita, né, o processo. Você ter o personagem desenhado mata muito, muito no processo da ilustração, né? Porque a ilustração é passar uma ideia, né? A gente está Uhum. passando uma ideia através de uma imagem. A gente não foca no design do personagem nessa etapa. Por mais que a gente possa fazer isso, a ilustração não tem o objetivo de ter um conceito do personagem, né? Mas sim passar um sentimento, uma ideia, um objetivo, né? Uma coisa ali, né? Você vai fazer uma capa que vai ter ali os heróis, assim, como aquela pose, então eles estão meio que fazendo aquele chamamento para a aventura, né? Então, Uhum. cada ilustração tem a É sua um momento, é aquele momento Vingadores, né? Momento de ser Isso, o exatamente. máximo, né? Aquele que estão todos se juntando, assim, né? Vai fazer uma arte, eles estão na taberna conversando, até uma descontração, né? Então a gente Ah, vai mostrar meio que a interação entre os personagens ali e tal. Claro que é uma imagem, né? Então a gente vai ter é. só. Para o design, que ele é uma etapa que vem antes, né? Então ele convenci ele a fazer, eu vou fazer todos os personagens. Aí eu vou postar aí os processos aí do trabalho, né? Então, é só o pessoal acompanhar tanto você quanto o Leandro, né, no Crônicas Dilapidadas, que eles vão poder ver todo o processo, pessoal. Bom, agora, Gustavo, vamos falar de algumas artes suas aqui que eu separei, né, que eu, assim, foi o meu gosto, todas chamam a atenção, principalmente aquelas que você faz, que você tem tanto no Instagram quanto no ArtStation, que é o do Wastelands, né, que você tem Aham. vários personagens, né, mas aqui eu separei uma das suas primeiras, na verdade a sua segunda, né, que é o seu Zé Pilintra que você fez, né? Eu sou um bandista, então o Zé Ah, Pilintra entendi. tem um significado muito especial para mim, né? Porque você tem um outro, são várias pessoas, numa pegada mais boêmia, né? Você também fez Aham. uma interação de São Jorge e Ogum, que também ficaram muito bonitas, mas eu acabei escolhendo essa, a primeira, que tá mais simples, a mais clássica, mas e eu acho que é a mais elegante. É o que acontece. Na minha época de trabalhar com agência e tal, eu Uhum, trabalhei com comunicação visual, né? Então eu montei um bar, a temática aqui no Rio de Janeiro, né? Sou do Rio. uhum. Você é da onde mesmo, quando te perguntei? São Paulo. É de São Paulo. E aí eu montei esse bar, né? E a temática do bar era seu Zé Pilintra, era essa visão mais boêmia e tal, né? Uhum, Aí eu fiz vários painéis nessa época aí, várias ilustrações. Eu convenci, fiz camisa, com essas artes aí. Fiz outras também, aqui não está postado, mas fiz outras artes de camisa, né? Arte de camisa. Tudo isso temática, né? De samba.
de Umbanda, de, enfim, vários personagens. E Ogum, Iemanjá, né, e tal. E foi bem legal nessa época aí, né, que eu fiz essas artes. Acabaram muitas pessoas entrando em contato comigo para comprar o print, né, da arte, porque eles gostaram. Uhum, ficaram muito bonitos, cara. E aí foi legal, que depois foi colocado no bar, né? Fizeram lá uns painéis Você adesivos, ainda. É adesivo. Eu ia perguntar se você ainda tinha adesivo. os painéis. Não, foi tudo feito no bar, né? O Ah, adesivo. entendi. Ah, legal. Cara, eu achei muito legal. E a minha próxima, né, que na verdade são duas, que também tem a ver com a sua primeira, até o momento, a sua primeira arte e a sua mais recente no Instagram são o Curupira. Duas versões diferentes, né? Duas abordagens diferentes que também mostram a evolução do seu estilo, né? Eu Sim, sim. gosto muito do Curupira, cara. Você podia falar um pouquinho pra gente dessas duas artes? Cara, exatamente. Como eu falei, eu tô nessa pegada mais folclore, né? Trabalhar com folclore. Uhum. E eu quero desenvolver mais isso e botar assim na cabeça das pessoas que, por exemplo, esses personagens tipo Saci, Curupira, enfim, até se a gente for falar Mula Sem Cabeça, ET de Varginha, todos os personagens que hoje estão no Aham, folclore, vamos botar assim, né? Tem como aham. você fazer um trabalho com ele, né? No caso, dentro da fantasia, que você possa extrapolar algumas coisas, né? Criar personagens interessantes também. Uhum. Então, eu pensei, né? Claro, eu fiz o Curupira, esse daí tem mais de 10 anos, o primeiro que você mostrou aí, né? E o outro eu fiz recentemente. Uhum, que ele tá numa pegada, ele parece mais uma skin de game, esse novo, né? Isso, exatamente. Então eu estou tentando dar uma personalidade para ele, né? Dentro desse personagem que eu estou tentando desenvolver, né? Esse ainda está Aham, em desenvolvimento, ele ainda vai passar por umas. Eu fiz vários sketches dele, enfim, eu uhum. ainda estou trabalhando, vou fazer uma ilustração com ele, né? Bacana. E assim, eu quero botar aqui assim, a visão que o Curupira ele pode ser como fosse um personagem de RPG, que a gente pode ser uma classe, Ah, por com exemplo, certeza, com pode ser esse certeza. arquétipo, né? O ele é aquele o arquétipo daquele protetor meio sarcástico, né? Uhum, Ele protege a mata, mas ao mesmo tempo ele sacaneia, né? As pessoas. uhum, Ele é um pouco cínico às vezes, né? uhum, Como o Saci também, né? Só que o uhum. Curupira é um pouco mais violento, por isso que eu botei ele É, com porque correção, né? Com eu acho correção. que a diferença do Saci pro Curupira é que o Curupira é um bárbaro, né? O Saci, ele já tá mais pra um ranger, ele já é mais malandro, ele negocia. O Curupira não, ele é mais territorial, né? O Saci, ele é mais. Ele é um trickster, né? É um brincalhão. Quer dizer, o Saci, né? Ele é mais um trickster. Ele brinca, ele vai trocar alguma coisa que não deveria, vai mexer na tua casa, né? Uhum, Já o Curupira, ele vai ser assim: se você tá fazendo algo contra a natureza, eu vou te bater, vou descer o cacete, né? Essa é uhum. o lance do Curupira. Ele é mais Mas selvagem, né? mas ao mesmo tempo ele tem esse lado também que ele é um protetor que algumas pessoas ele vai também ajudar, né? Uhum. Por mais que ele seja mais selvagem, ele tem um pouquinho, né? Então eu queria desenvolver mais o personagem, né? Sim, sim. E para esse board game que eu estou fazendo, né, vai ter também lá uns personagens que são esses do folclore. Vai ter a Curupira, vai ter a Matinta Pereira, vai ter a Boitatá, né? Então vai ter esses seres, né? Uhum. Claro que o espaço não tem para explicar um pouco mais como foi o jogo futuramente, a gente sabe. Mas assim vai ter esses elementos e também os elementos históricos, né? Por Ah, legal. exemplo, a invasão dos europeus aqui no nosso território, né? Toda a questão das doenças, né? Por mais que é um jogo que, diferente do RPG, a gente tem o auxílio da narrativa ativa, vamos botar assim, né? A gente narra as situações. No board game, a gente faz isso através de mecânica, né? Uhum. Através da mecânica do jogo, você conta. Uma história. Tem board games hoje que são praticamente RPG, né? Tem o Gloomhaven, Sim. tem vários assim nessa pegada, né? Eu falo de board game porque eu gosto muito de board game, conheço muito de board game. De Uhum. RPG eu não conheço nada. Só conheço o D&D. Eu tenho aqui o
Shadowrun, Original? é quinta edição. Ah. É, quinta edição. Senão eu ia falar, se você tivesse original, você tava numa mina de ouro, cara. Tem o Shadowrun, o livro, né? O livro, só que é o primeiro livro só daquela. Como é que é o nome do livro? Alguma coisa com dragão, não faça contratos com dragão. Ah, tá, que foi o único que saiu, né? É, É, bom, exato. eu não vou. Cara, Esse livro é excepcional esse livro. cara, esse é bem procurado, viu? É. É bem Eu procurado. queria conseguir os outros, né? Mas parece que não tem no Brasil, né? Não, não, Não tem. você tem um dos graus do Shadowrun, você tem. Saiba disso, cara. Ah. Entendeu? Então, de RPG eu já não conheço. Mas qual foi a pergunta mesmo? Eu acabei. Não, das interações do Curupira e tal, Ah, aí exatamente. você Então, explicou. então vocês vão ver aí daqui a alguns meses aí um pouco mais aí de outras artes, né? Nessa pegada de folclore que eu gosto bastante. Eu vou tentar Uhum. criar algumas ilustrações. Ah, uma criatura que eu gosto muito, que é da nossa América Central, né? Agora o pessoal tá conhecendo mais no Brasil, né? É o Mapiguari. Sim, Pô, sim. ele é um bom. Ele é tipo assim, ele é o nosso pé grande, mas muito pior, né, cara? É muito mais sinistro, né? Muito mais sinistro, né, cara? É interessante que esse lance do folclore, se tu me der o espaço, né, de falar, né? É porque a gente fala muito de folclore no sentido de algo como fosse uma história que o povo conta, né? Aham. Mas se você for lá pro norte, né? Aqui no, Nordeste, no Sudeste a gente acha que é uma fantasia, né? Mas se você for lá pro norte e perguntar às pessoas, elas vão falar que é real, que o Uhum. Macumbaria existe, né? Que aquele caboclo d'água Oh, também existe. sim, sim. Então as pessoas, o Curupira mesmo, se você for lá numa aldeia qualquer, lá no norte, se perguntar, ele falar que existe. Uhum. Não é fantasia, história, né? A gente chama de folclore, né? Não, existe. Aí, claro, dentro do entendimento, né? Mitológico da coisa, né? Lógico, né? A gente não sabe exatamente o que seria, né? O ser Aham. ou o que é, né? Mas dentro do entendimento desses povos, eles atribuem como algo real. Ah, muito legal. Bom, a próxima que eu vou te perguntar não é de uma arte, é de uma arte específica, mas eu não escolhi. Eu queria que você falasse qual que é a sua favorita, que você não cansa de desenhar. Você diz assim, que eu já fiz atualmente. Isso, que você já fez. Porque, por exemplo, eu vejo que no do Wastelands você tem um guerreiro e uma personagem que é meio que uma mistura de Arlequina com Jinx, né? Ali, mas você tem diversos outros personagens, você tem monstros, então é meio difícil Eu, de. eu assim, vocês podem até ver, eu normalmente não faço fanart. Não faço. Uhum. É uma opção minha, não é porque, cara, se alguém me pagar para fazer, eu faço. Mas estou É. dizendo assim, eu não curto muito fanart. Por quê? Porque eu tenho muitas ideias que eu gostaria de criar de personagens, não necessariamente eu não preciso redesenhar outro personagem que já está bem, o design bem definido, pessoas já. Agora, eu tenho uma questão, né, que de uma certa forma não tem muita visibilidade no meu trabalho, por não fazer fanart. Mas eu gosto de coisas originais, tento fazer originais Uhum. e eu ainda estou em evolução também, né? Daqui a um tempo você vai ver, vou estar fazendo outras coisas, né? Enfim. Agora, esse trabalho do Arca foi interessante porque eu pude, como eu trabalhei também, tanto na criação como na gestão do trabalho, como tinha outros artistas, né, que Uhum. desenvolveram outros personagens, o que eu postei foi as coisas que eu fiz. Mas tem as coisas que eu estava por trás fazendo o direcionamento. Outros personagens, que outros artistas fizeram. Então foi interessante nesse projeto porque, claro, a gente teve a ideia inicial, né, os artistas desenvolveram através dessa ideia inicial, mas a gente fez muitos personagens. E a temática de Westland, ou a temática parecida com Mad Max, né, nesse A pós-apocalipse, Terra Devastada. é uma temática que tem pouco material. Uhum. Se você for tirar, a gente tem o Mad Max, depois que a gente tem alguns jogos que ainda se aproveitam disso, tipo. Ah, como é que é o nome daquele jogo? Tem um jogo que ele é atual, mas tem pouquíssima coisa nesse meio, né, de pós-apocalíptico.
Uhum. Tem o Fallout, que o Fallout é Tem o não, exatamente, tem o excelente. Fallout, mas tem um outro que tem uma estética muito interessante, que é o Borderlands, Ah, o né? Borderlands. Borderlands. Borderlands, sim. A gente conta no dedo, né? Com É. essa É, pegada. assim, que fizeram sucesso, a gente conta no Sim, dedo, porque a gente e tem outros, vários outros, né, que sim, infelizmente não embarcaram. Tem alguns que tinham uma boa ideia, mas um design ruim, e outros que tinham um bom design, mas infelizmente não foram para frente, né? exato. Mas também é uma temática que as pessoas não procuram muito, né? Se você for comparar com sci-fi, né? Ou procurar com temáticas RPG medieval, né? Tem muito mais procura, muito mais RPG, jogos com essa temática. Hoje em dia até tem mais, né? Tem mais coisas aí, mas é muito difícil. Mas voltando no projeto, foi um projeto muito interessante, né? Porque a gente desenvolveu esses 5 personagens principais, né? Que é um bárbaro, só que é um bárbaro que chama de Berserker, que ele é super forte, tem aquele, enfim, é o arquétipo do Berserk, só que levado para um ambiente pós-apocalíptico, né? Então Sim, ele tem uma arma gigante e tal, feita de sucata, né? exato, né? Usa esses equipamentos, né? Bem rústicos, né? E a gente Uhum. tem personagens que são mais tecnológicos. Tem um que é o alquimista, né? Que a gente chama de alquimista, que é como se fosse uma mistura de um químico com um mago e ele usa tecnologia, né? Um tecnomago, vamos botar assim. Uhum. Tem outra personagem que é a Soul Hunter, que ela absorve a energia vital. Então a gente vai criando os personagens. Tem um personagem também que é o Asteller, que ele é como se fosse é um trickster mesmo, né? Então ele faz truques, usa ilusão, né? Se transforma em outros personagens. Então a gente foi desenvolvendo. Esses personagens foram feitos em conjunto. Mas só que essas artes que eu postei foram as artes ilustrações que eu fiz, né? Uhum. Então eu Entendi. fiz as ilustrações das telas de loading do jogo, desenvolvi os personagens dentro do jogo, né? As skins desses personagens, então, todos eles tinham 3, 4 skins. E na época a gente também, basicamente foi eu que fiz a interface, que é a UI, né, e o X do jogo. Então, Uhum. nesse foi um projeto que eu trabalhei praticamente em todas as áreas, né? Então, foi interessante. Mas só que foi um projeto bem longo. Ah, eu imagino, cara. Esses projetos são complicados e às vezes acabam não vendo a luz do dia, né? Um projeto foi Índia, exatamente. Então, assim, foi uma empresa Uhum. espanhola que entrou em contato comigo, a gente desenvolveu. Tá rodando, mas é assim, é muito indie, né? Então é uma coisa assim que tá rodando, eu nem sei como é que tá, na verdade, né? Uhum. Como é que tá o andar, né, do jogo. Porque é difícil, o meio indie é complicado, né? Sim, exatamente. Bom, agora, Gustavo, fala pra gente, por favor, é, como que tá a sua agenda para 2025, não só para o pessoal fazer um commission, mas você vai estar indo em algum evento, tem algum lançamento que você pode dar spoiler? Cara, eu tô fazendo 3 projetos ao mesmo tempo. Fora o meu projeto pessoal, né? Aham. Alguns eu não posso falar a respeito, mas tem um livro que eu tô fazendo a capa e personagens, que é um livro de fantasia também pós-apocalíptica, né, que se passa no Brasil. Tem uns Uhum. personagens bem interessantes. Eu até postei um personagem que eu postei no meu Instagram também, dessa história. Tem um outro RPG com uma temática um pouco cristã, mas eu não posso falar muito, porque me pediram para não falar muito do projeto. Tem o Aham. projeto das Crônicas de Lapidade que eu estou fazendo. Então, 3 projetos ao mesmo tempo. E o seu que é o board game. É. Então, Certo. assim, minha agenda está um pouco complicada, mas o que acontece? Como eu estou focando muito no mercado nacional, atualmente, é complicado, né? Então, eu preciso botar muita coisa para dentro. Então, se alguém tiver um projeto interessante, RPG, né, desenvolver personagem de RPG, para jogo, independente, para alguma coisa desse tipo, quiser entrar em contato, beleza. Uhum. Vejo Fa- aí uma forma de organizar esse tempo aí e E a gente fazer um comissionzinho do pode também. ser, Ah, fechou, fechou. pode ser. Muito bem. E agora, Gustavo, conta pra gente, né?
o que que você faz para relaxar, para desligar? O que que é o seu guilty pleasure? Olha aí, um aquário que eu tenho aqui atrás. É. Não, aquário não é guilty pleasure. Aquário é um buraco negro, cara. Quando você começa, você não pode mais ir embora, né? Tem que medir Cara, o então, nível de pH da água, ver que espécie pode viver com que espécie. exatamente. Cara, eu Eu, sou muito nerd, assim, na verdade, eu sou um pouco nerd em tudo, né? Mas nessa Aham. parte aí eu conheço muita coisa. Mas, assim, aquário é o que, assim, eu gosto muito também de coisas ao ar livre. Então, vou pra rua, eu trabalho muito tempo sentado, né? Vou Uhum. pra rua, vou fazer uma caminhada, vou correr, fazer uma trilha. Eu Certo. gosto de fazer e board game. Uhum. Então, assim, eu não tenho tantos amigos assim pra jogar e tal, mas jogo com minha esposa, tem aqui uns board games ali, jogo com minha esposa, de vez em quando eu jogo aí com uma galera aí online, né, alguns joguinhos assim, mas, cara, jogo digital eu quase não jogo. O Uhum. que eu jogo são coisas assim antigas, entendeu? Eu não sou muito Eu tenho amigo meu que tem o primeiro Hero Quest. Hero Quest. Puta, cara, eu Caraca, adoro jogar Hero Quest, é cara. relíquia, por exemplo, é É relíquia. relíquia, relíquia. Né, cara? Ele ainda tem o padzinho pra você fazer aquele tira o Aham. xerox pra gente usar. É muito legal, cara. É muito. Mas isso aí, Então, mas o interessante é que assim, o primeiro que veio pro Brasil, você tinha que recortar os personagens e colocar no sim, grupo. sim, Só, recortar, fazer de papelzinho. só quando a segunda versão que veio, que tinha aquela expansão do com o Druida, que eram Aham. as pecinhas plásticas, né? Agora tem outras versões aí, já saíram hiper Tem. caras e com várias coisas. E hoje tem todo o mercado de com essa questão da impressão 3D, né? O Uhum, pessoal faz sim, sim, personagens sim. tudo em 3D hoje em dia e Uhum. fica bacana, né? Ah, Tá sim. tudo, né? Tem uma galera muito legal que faz cada coisa maravilhosa assim na impressão, né? Teve um É, colega. e pode Pode falar. falar. Não, teve um colega que ele foi fazer um personagem que é famoso na fantasia. Aí ele postou assim, eu falei, cara, o que foi? O cliente falou pra você colocar dois chifres nele. Ele falou, por quê? Porque o chifre dele é quebrado. Ele falou, puta, cara, veio com o arquivo com o chifre quebrado, eu achei que tava corrompido, eu meio que consertei. Aí o cliente foi lá e falou, não, o chifre também tem que quebrar o chifre, cara. Esse setor de miniatura também tem muita área para artista também, né? Tem, cara, tem. Tem algumas empresas tipo a Loot Studio, tem Monstro, tem várias empresas de miniatura, né? Ela Uhum, contrata artistas até iniciantes às vezes para desenvolver os personagens lá e faz a modelagem depois, né? Imprime e uhum, também tem uma área bem grande nessa parte de ilustração também para trabalhar com isso, com miniatura. sim, sim. Então, Para eu vejo. RPG, né? Miniaturas para RPG. Aham. E tem, por exemplo, o pessoal. É um exemplo que eu dou ao pessoal do Mago dos Dados, que eles fazem dados por encomenda. Sim, Eles sim. fazem cada coisa maravilhosa, cara. Que você consegue colocar dentro do dado, com formato, sabe? É muito legal. Pra Pô, gente legal, legal que a gente mesmo. gosta de jogar é ótimo, né? Então, e agora fala pra gente, que filmes e séries você gosta? Cara, sério? Então, tem as atuais, tem séries boas, né? Tem Game of Thrones, Uhum. tem A Casa do Dragão, né? Que são séries que eu gosto bastante, eu conheço, assim, né? Para quem É, conhece os livros, né? aham, Eu não sou um grande, mas eu li, né? aham. O Game of Thrones eu li, né? Não li tudo, mas li 4, 5 livros. É que são 5 livros, né? Que são 6 livros, né? Não, Mais, cinco mais, livros. mais, mais. É que tem a Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Também tem isso, Tem tal. essas coisas todas. Mas eu gosto muito de Game of Thrones, de série, né? Agora eu Uhum. gosto muito de série sci-fi. Ah, sim. Oh, falando nisso, você viu que acabou de sair o trailer do jogo do The Expanse? Sim, vai falar do X-Men. Cara, tô doido Sim, pra jogar esse jogo, cara. sim. Assim, Né? a série Ah, a série é é incrível, né? fenomenal, cara. É um negócio assim, Mesmo quando tem um bem outro legal episódio mesmo. que é, né, ruim, é só mais ou menos ainda vale a pena. Eu acho que foi na quinta temporada que deu uma caidinha. Foi quinta temporada? Deu uma caidinha, né? Eu achei assim, Acho que foi da quarta meio pra quinta. arrastado, né? Porque eu acho que foi Aham. a última, né? É, né. Foi um pouquinho arrastada. Mas assim, de série eu vejo o que sai. Tipo, Severance, eu tô vendo, Que é uma né? puta série, é.
Last of Us eu não vi. Uhum, Não tenho muito interesse, assim, mas uhum, eu vi a primeira temporada, né? A segunda eu não vi, mas eu não vi a segunda uhum. temporada. E de filme eu vejo bastante, né? Filme, assim, eu vejo mais do que série, né? E qual que é o seu filme conforto? Que você fala, quer saber, eu vou assistir. Eu preciso relaxar, vou botar pra assistir. Cara, filme dos anos 80, tipo Aventureiros do Bairro Ah, Proibido, clássico, clássico, muito bom. tipo, Os Goonies, Deu a louca tá? nos monstros. Ela dos Monstros, isso aí Cara, é filme o meu de conforto que eu meto qualquer hora pra assistir que eu tô entediado, eu coloco. máscara. Não, não, eu coloco o Ataque dos Vermes Malditos, cara. Ah, esse também é bem Porra, cara, eu legal. adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Ah, tem outros filmes assim, tipo Jurassic Park, né? O Ah, Jurassic, primeiro, o com certeza. primeirão, O primeirão assim. é top, Eu acho é que da para todo mesma. mundo que é um pouco envolvido em coisas um pouco mais científicas, assim, gosta de biologia, Aham. a pessoa é apaixonada por esse filme, né? Assim, é uma coisa incrível. É, um que eu gostaria de te recomendar, eu assisti ontem, e pra você que é um artista, você vai apreciar não só a questão da animação, mas o estilo, é aquele novo longa animado do Predador. Assassino dos Assassinos, Killer of Eu não Killers. vi, ele tá em qual streaming esse? Ele saiu pela Disney Plus, Ah, não tem, tá? não tem Disney Plus. Ele é do mesmo diretor que fez aquele Prey, Ah, né? sim. Então, cara, eu recomendo você assistir até o finalzinho, viu? Tá, ele é Interessante. muito interessante. Eles pegaram aquela estética que lembra. Pintura. Mas lembra o estilo do Arcane, sabe? É, que agora essa é É, a estilo do mas, momento, né? mas, por exemplo, você assistiu aquele especial do Nível Secreto que tem na Amazon? Teve do Vi, Diverso? Não tem vi, aquele do Pac-Man? vi. Tem Aham, aquela estética de textura. Mas para entendi. todas as histórias, não é uma só. Todas é com a mesma. O nível secreto, cada um teve um tipo, né? Ah, tá. Então não é uma antologia. É tipo assim, é continuativa a história? Tem uma. Sim, sim. São Ah, três tá. histórias que culminam num. São três arcos que culminam num quarto. Entendi. Certo? É, mas eu aprecio os projetos que nem o Nível Secreto, que muita gente. é, assim, foi popularizado com o Animatrix, pouca gente sabe disso, né? Mas vamos falar sério, quem realmente fez a primeira grande produção de você pegar diversos estilos para contar diversas histórias numa coisa só, que não precisam estar conectadas, foi Fantasia, primeiro Fantasia, Sim, sim, sim. né? Então, mas E aí dá certo, né? Esse tipo de trabalho, ele emprega muita gente, né, cara? Porque emprega. você coloca estúdios diferentes, com artistas diferentes e deixa dá uma liberdade, porque, claro, né? Esse nível Uhum, sucesso é um pouco mais engessado que dentro de propriedades intelectuais específicas e tinha que uhum, fazer essas coisas. certo. Mas, assim, a gente está vendo uma crescente desses curtas, né? Uhum. Da Netflix, com aquele. Como é mesmo? Amor, Love, Robôs? É, Death, Love and Robots. Right. Aí, então, assim, isso abre mercado, né? Para muito Abre. artista. Estúdio pequeno, é claro. Pequeno entre muitas aspas. Mas estúdios que estão, às vezes, com pequenos projetos, que conseguem, às vezes, entrar nesses projetos assim e fazer trabalhos interessantes, né? Sim, sim. Então, cara, eu recomendo pra você. Eu me diverti muito. Os predadores que tem são. Cada um tem um visual diferente, apesar de ser o mesmo engine, né? Tem aquela pegada de história, tipo, Tem essa história. pegada. Tem história. A Não, primeira história, tipo assim, história, vamos dizer, contexto histórico, tem. né? Tem um Ah, contexto histórico. O primeiro tipo arco. Japão, tipo. Então, o primeiro arco se chama Escudo. É viking. O segundo se Ah, chama tá, Espada, é japonês. entendi. E o terceiro se chama Bullet, que é Western. não, não. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, para Ah, tudo tá. fechar num quarto arco, né? Pô, E, vou cara, assistir. Bem legal. vale a pena. Eu acho que esse engine vai ganhar bastante. é, se eu não me engano, é o mesmo que eles usaram para aquele lá da Netflix, ou é muito parecido, né? Daquele do Lobo, da Lenda do Lobo lá, que tinha algumas pessoas Hum, que apesar de ser interessante, eu, eu achei que a história ficou muito fraca, mas eu sim, não li sim. os livros, né? Aham. E eu não sei de você, mas quando o pessoal usa esse tipo de animação, eles diminuem o frame dos quadros para
às vezes parecer com o stop motion, dá um pouco de dor de cabeça. Eles fizeram isso na primeira temporada do Rei Dragão, o pessoal reclamou e eles diminuíram, ficou mais fluido, né? Na parte de animação, cara, assim, é complexo, né? Porque Uhum. às vezes você diminui os quadros, funciona com estilo visual específico. Por exemplo, aquele gato de botas, Ah, já ficou viu? perfeito, ficou perfeito. Porque assim, eles conseguem criar uma cena que não precisa de tantos frames para funcionar. Aham. Agora, quando você coloca só por colocar, vamos colocar só pro. Muda, bota o filtro aí. É, então. Filtro, né? Não fica legal, né? Tem que ser pensado, né? Uhum. Por exemplo, eu assisti aquele Avatar do James Cameron, o Sim, novo. o Ele segundo. gravou numa hiper 60 quadros, né? Que ele gravou. Aham. Ficou estranho, fica estranho. Cinema, 60 quadros. Parece que tudo está em câmera lenta. Não sei se você já Uhum. teve essa percepção É porque ele também. quer que a gente perceba tantos os detalhes que aí cansa a vista. Exato. Mas não Então, cansa de doer, cansa a sua a sua percepção sensorial, né? é os extremos, né? Então, Aham. assim, tem que ser. Na verdade, tem que entender o projeto e ver o que funciona melhor para o projeto, né? Uhum. Sim, é por isso que eu gosto desses projetos de animação variada, né? Porque aí cada um Porque pega. Mas faz aqueles é. pontos pequenininhos, né? Então não cansa. Né? Aham. Mas eu espero que você goste. Depois manda um feedback se você Mando sim, vou gostou, se você assistir. gostou. Vou assistir. Muito bem, Gustavo. Bom, eu acho que é isso. Tem algo mais que você gostaria de falar que você acha que a gente esqueceu? Não, por enquanto não, assim, eu não tenho tantas novidades. Quando eu tiver esse projeto aí desse board game, eu vou divulgar de uma forma mais massiva, né? Uhum. Vamos dizer assim, A gente faz. O que você acha de a gente fazer uma transmissão do jogo, o primeiro teste aí? pô, seria legal, né? Assim, ele Aham. tá no. Deixa eu mostrar aqui. Ele tá no papelzinho, né? Então aqui, ó. Isso aqui é uma. Isso aqui é um protótipo, tá? Aham. Então faço preto e branco mesmo. Aqui, ó. Uma pinguari. Você falou? Tá Aê. vendo aí? Ó, que legal, Entendeu? cara. Então, assim, eu tô testando. No board game, a gente precisa testar. No RPG também, mas no Ah, board game sim. mais, porque a mecânica precisa estar bem. Bem. Alinhada. Tem dadinhos também, né? Deixa eu pegar aqui. Uhum. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Coloca mais. Aí. Aqui, ó. Levanta um pouco mais. Aí. Aí, isso, deu pra ver, deu pra ver. Tem os símbolos próprios, a caveirinha, a Exatamente. espiral, legal, Aí tem legal. os símbolos e tal. Então, quando tiver, assim, eu evito ficar dando spoiler das coisas antes do negócio Vingar. finalizar, né? É Aham, vingar. Então, certo. quando ele estiver bom, funcionando, aí eu vejo aí uma forma de mostrar pra galera e tal. Porque, assim, Perfeito. esse projeto é um projeto que eu não quero ganhar dinheiro com ele, eu não estou visando lucro. Não, é um projeto pessoal, eu quero que seja bom, que as pessoas gostem. Se as pessoas gostarem ao ponto de querer patrocinar o projeto, né, um apoia-se, algo do tipo, bacana, né? Mas eu não estou visando lucro. Eu vou botar, Uhum. dinheiro, vou botar muito dinheiro meu para poder fazer o negócio funcionar, né? Mas por Uhum. enquanto só está só no teste, né? Testes e mais testes, vendo com a galera aí que manja muito, né, de board game para me dar um feedback. Beleza, muito bem, muito bem. Então, Gustavo, chegamos naquela parte da Toca do Aventureiro que nós chamamos de Momento Carine, de fazer os dedos de jazz, que o convidado deixe uma mensagem para o universo. Uma mensagem? Caramba, não estava esperando. Bem, vamos lá. Vou falar uma mensagem para os artistas. Uma mensagem para os artistas. Não se cobre tanto. A evolução, ela é por etapas, né? Eu também falo isso para mim. Então hoje você não precisa você não precisa pensar que hoje é o melhor trabalho da sua vida. Você vai daqui a 5, 10 anos, você vai poder olhar para trás e você vai ver que isso evoluiu muito. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem que tentar buscar o conhecimento. Né? E não se achar que é o melhor na sua área. Depende se você escreve, se você desenha, se você é um músico. Né? Pensar que humildade, que tenha humildade, veja quem está na tua frente mais tempo, né? Quem tem mais conhecimento, e tenta absorver o conhecimento sempre. Muito Assim bem. você vai melhorar. Né?
Eu também, por muito tempo, eu também, no passado, né, lá nos meus 15 anos, eu achava que eu desenhava muito. Até eu começar a conhecer as pessoas que realmente trabalham profissionalmente na área. Uhum. Aí ver que, não, você é só mais um e você tem que seguir um caminho e ter humildade para, vamos dizer assim, evoluir, né? Com humildade, é isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse é o Gustavo Garcês, né? Artista e ilustrador, né? Trabalhando no nosso livro das crônicas, né? Outros projetos que no futuro a gente vai falar aqui. Muito obrigado, Gustavo, por participar da Toca do Aventureiro. Eu que agradeço o espaço, né? É isso aí, Eu bicho do pessoal. mato, não sou de muito de conversar, né? Mas foi legal, foi bem bacana. Muito bem. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Gustavo, essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima.